Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obras póstumas, que são coletâneas aí de muitos comunicados, comunicações, coisas que estavam nos arquivos do Kardec. Espero que seja só isso, que não tenham colocado coisas a mais lá. Eu acredito que não, mas isso foi decidido por uma sociedade, né? A Sociedade de Estudos Parisiense, não por Kardec. Importante que isso fique bem claro, até onde eu sei. Caso eu esteja errado, por favor, me puxe a orelha, que vai ser muito bom. Vamos estudar hoje um texto chamado A Nova Geração, que é uma psicografia dada em Lyon, a 30 de janeiro de 1866, pelo grupo Villon, o médium Sr. G, e quem assina é um espírito, portanto, mais uma vez, que não interessa muito quem são médiums e espíritos, e sim a mensagem. Vamos para o texto. A nova geração. A terra freme de alegria, aproxima-se o dia do Senhor, todos os que entre nós estão à frente disputam porfiadamente por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não sabe o que há de pensar, desconhecido fogo a devora. Elas serão libertadas porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar, uma eternidade gloriosa vai despontar em breve e Deus conta seus filhos. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano e os espíritos de escola, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós, que digo, muitos se acham encarnados. A sábia palavra deles será uma chama destruidora, que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco, quando o espírito, como uma acha de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram, uns, as suas moradas radiosas, outros, grandes trabalhos, em que a felicidade se junta ao prazer de instruir-se, para retomarem o bastão de peregrinos, que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência, e daqui a pouco, dos quatro cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão, apavorados, jovens imberbes a lhes retorquir, numa linguagem profunda, aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que valha e, sob pena de desmoralização, forçoso será responder. Então, o círculo vicioso em que se metem os mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente, porquanto os novos campeões levam consigo não só um facho, que é a inteligência desimpedida dos véus grosseiros, senão também muitos dentre eles gozarão desse estado particular, que é privilégio das grandes almas, como Jesus, e que dá o poder de curar e de operar essas maravilhas, chamadas milagres, diante dos fatos materiais, em que o espírito se mostra tão superior à matéria. Como negar os espíritos? O materialismo será abatido em seus discursos por uma palavra mais eloquente do que a sua e pelo fato patente, positivo e averiguado por todos, visto que grandes e pequenos, novos toméis, poderão tocar com o dedo. O velho mundo carcomido está lá por toda parte. O velho mundo acaba e com ele todos esses velhos dogmas, que só reluzem ainda pelo dourado que os cobre. Espíritos valorosos, cabe-vos a tarefa de raspar esse ouro falso. Para trás, vós quem vão quereis escorar o velho ídolo. Atingido de todos os lados, ele vai ruir e vos arrastará na sua queda. Olha que interessante, interrompendo um pouquinho a leitura que tem mais, me parece que está falando aí da tal regeneração, né, muito alardeada aí, não só pela doutrina espírita, pelo movimento espírita, mas também por outras
correntes de pensamento, de fé pelo mundo todo, que vai se dando aos poucos com a reencarnação de espíritos mais evoluídos no nosso meio, que trazem a evolução, tanto científica quanto moral, né? Científica a gente viu, imagine, desde essa época que foi feita essa mensagem, o tanto que a gente avançou assustadoramente. Mas moralmente, muitos avanços, mas não é maioria ainda, né? Ou talvez a gente vê a maioria que faz barulho muito ruim ainda, e tem muita gente boa trabalhando, fazendo muita coisa boa, mas isso não dá notícia, né? Isso não dá ibope, digamos assim. Por isso que a gente tem a sensação de que só tem gente sem vergonha passando os outros para trás. Mas vamos continuar aí a leitura. Opa, volta para lá. Para trás, todos vós negadores do progresso, para trás, com as vossas crenças de uma época que se foi, porque negais o progresso e vos esforçais por detê-lo. É que, desejando sobrepujar ainda e sempre, condensastes vosso pensamento em artigos de fé, clamando para a humanidade, serás sempre criança e nós, que temos a iluminação do alto, estamos destinados a conduzir-te. No entanto, já tendes visto ficar-vos nas mãos as andadeiras da infância, e a criança salta diante de vós e ainda negais que ela possa caminhar sozinha. Será chicoteando-a com as andadeiras destinadas a sustentá-la que provareis a autoridade dos vossos argumentos. Não, e bem o sentis, mas é tão agradável, a quem se diz infalível, crer que os outros ainda depositam fé nessa infalibilidade, em que nem vós mesmos acreditais. Há que de gemidos não se soltam no santuário. É aí que, prestando-se ouvido atento, se escutam os cochichos dolorosos. Que dizeis, então, pobres obstinados, que a mão de Deus se abate sobre a sua igreja, que por toda parte a imprensa livre vos ataca e pulveriza os vossos argumentos. Onde estará o novo Crisóstomo, cuja potente palavra reduzirá a nada esse dilúvio de raciocinadores? Em vão esperais, nada mais podem as vossas mais vigorosas e mais conceituadas penas. Elas se obstinam em agarrar-se ao passado que se vai, quando a nova geração, num impulso irresistível que a impele para a frente, exclama: não, nada de passado, a nós, o futuro. Nova aurora se ergue e é para lá que tendem as nossas aspirações. Avante, diz ela, alargai a estrada, os irmãos nos seguem. Ide com a onda que nos arrasta, necessitamos do movimento, que é vida, ao passo que vós nos apresentais a imobilidade, que é a morte. Os vossos santos mártires absolutamente não estão mortos, para que lhes imobilizeis o presente. Eles entreviram a nossa época e se lançaram à morte como a estrada que havia de conduzi-los lá. A cada época o seu gênio. Queremos lançar-nos à vida, por quantos séculos vindouros, que divisamos, tem horror à morte. Eis aí, meus amigos, o que os valorosos espíritos que presentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que muitos destroços junquem o solo. A guerra mortífera e fratricida desaparecerá em breve diante da discussão. O espírito substituirá a força brutal. Depois que todas essas almas generosas houverem combatido, voltarão ao vosso mundo espiritual, para receberem a coroa do vencedor. Digamos que a gente está esperando isso acontecer ainda, que não foi. Mais uma vez, são espíritos e são as opiniões dos espíritos. Não necessariamente é uma previsão que deveria se concretizar, ok? Que trabalhemos com isso pela lógica, hein? Pelo amor de Deus, Kardec sempre foi pela lógica e não pelo misticismo. E o texto termina assim: aí está a meta, meus amigos. Por demais aguerridos são os campeões, para que seja duvidoso o êxito. Deus escolheu a nata dos seus combatentes e a vitória é alcançada para a humanidade. Rejubilai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que desejais participem delas vossos irmãos, como vós mesmos, o dia chegou. A terra trepida de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Então, continuamos aí a querer esperar ardentemente que isso aconteça. Indubitavelmente, né, muito mais ações de paz aconteceram, já que tivemos, depois desse texto, por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, um monte de guerra no meio, aí, um monte de conquista, países que eram controlados, que eram colônias, foram tornados repúblicas, devolvidos, muita coisa evoluiu, mas muita coisa evoluiu. Aqui, infelizmente,
a gente não contava chegar aí em 2023, por exemplo, que é neste momento que eu estou gravando um vídeo, e tem um ano que tem uma guerra acontecendo no mundo. Uma não, tem pelo menos meia dúzia de guerras ou 10 guerras significativas, sempre em busca de poder, seja por qual motivo for. Inclusive Israel com Palestina, né? Uma coisa que é interminável desde que Israel foi criada, enfim, e que a gente esperaria que, né, já estamos maduros bastante para não ter. Mas, enfim, as coisas estão seguindo. Também eu não posso ser pessimista a esse ponto, achando que nada aconteceu. Ainda este texto é muito atual e, sem dúvida, que estão reencarnando espíritos muito mais inteligentes, amorosos e que dão lições na gente, né? Criançada hoje tá que tá, né? Uns jovens que estão questionando, inclusive, para que essa maluquice de se matar, de trabalhar e construir fortuna a custo de perder saúde, não conviver com família. Então, tem muita molecada que está questionando até o jeito, né? O porquê de viver assim. E uma das coisas, questionando o capitalismo, por exemplo, questionando o meio de transporte. Não quero ter um carro, quero usar transporte público, né? Coisas que são bem diferentes das gerações anteriores e que nos diz que as coisas estão mudando. Só que mudam silenciosamente. Quando a gente perceber aí uma grande mudança no mundo, é porque toda a estrutura já foi modificada. E vai acontecer. É só uma questão de tempo. Só não sabemos quando, mas vai acontecer. Já está acontecendo. No próximo episódio, vamos estudar uma comunicação particular, instrução relativa à saúde do Sr. Allan Kardec, em 1866. Como sempre, eu te espero. Obrigado pela sua presença. Até o próximo programa.